Hoje, né, entre a importância de súmula e de repercussões gerais julgadas, você consegue sopesar isso? Assim, da jurisprudência, as coisas mais importantes, assim, e aí eu não sei nem se eu conseguiria hierarquizar, mas são súmulas, né? É, teses de repercussão geral, né? Só para quem não está por dentro, o STF, né? Quando diante de casos em que há uma multiplicidade, né, de recursos envolvendo determinado assunto, o STF ele afeta esse assunto. Então, por exemplo, dizer se a lei X é constitucional ou inconstitucional. Ele está vendo que tem vários recursos tratando desse assunto. Então, ele afeta e ele julga um recurso extraordinário afetado, né, submetido à sistemática da repercussão geral. Então, ao julgar esse tema, ele fixa uma tese que vai valer para todos os casos, né, e que a gente depois até pode falar sobre isso, que essa tese de repercussão geral, ela tem eficácia, né, ela tem uma eficácia vinculante, que foi decidido agora, né, no caso, né, das coisas julgadas tributárias, né, que o STF deu uma importância enorme, rescindenda, né, para a tese fixada, né, na repercussão geral do recurso extraordinário, né. Então tem essa repercussão geral, que é do STF, e no STJ tem uma sistemática parecida, mas o nome é recurso repetitivo. Então, assim, esses são os julgados mais importantes que você tem como concurseiro. Se você me fala assim, é um concurso, por exemplo, de analista, aí eu falo, foque nas súmulas. Por quê? Porque aí, normalmente, a maior incidência é de súmulas. Então, aí você pode estudar o quê? O que eu recomendo para as pessoas fazerem? Estudarem as 200 últimas súmulas do STF e do STJ, né? Estudar todas as súmulas vinculantes do STF e as 200 últimas do STJ. Isso numa revisão, né? Se você tiver tempo, o ideal é estudar todas elas, mas numa revisão, estudar as 200 últimas, que é num grau de incidência, é o que mais cai. Agora, se você vai para um concurso que tem um grau de profundidade maior, né, voltando aí de juiz, de promotor, de procurador da República, aí as teses de repercussão geral e de recurso repetitivo já vão ganhar mais força até do que a súmula. Na segunda etapa, né? Isso, principalmente. Numa segunda etapa. Por quê? Porque elas são muito mais dinâmicas, né? O STJ, por exemplo, tem aprovado poucas súmulas nos últimos 2 anos, né? O ano retrasado ele aprovou bastante, assim, 8 eu acho, mas nos últimos 2 anos já foi uma quantidade menor. Então, em concursos, né, vamos dizer assim, de carreira meio, assim, de assessoria, as súmulas têm uma importância maior, mais até do que, estatisticamente falando, do que repercussão geral e recurso repetitivo. Em carreiras de Estado, aí essa proporção já se inverte, e aí as teses de repercussão geral e teses de recurso repetitivo são fundamentais.